sobre os povos astecas, um dos três principais povos da América pré-colombiana. Os astecas foram os mais poderosos e mais desenvolvidos dos três povos da época. Eles viviam como nômades e costumavam migrar quando os recursos da terra onde viviam acabavam. Então, eu estou aqui agora com o historiador Eric Felipe e com um dos descendentes dos astecas. E eles vão falar um pouco aqui como era a época lá, como eles viviam e sobre a história deles. Uhum. Vai lá, Eric. Então, eu sou o Eric, eu sou historiador e eu me dediquei bastante à cultura dos astecas, cultura, história, sociedade, enfim. Porque é um povo muito legal, porque muitas pessoas têm um pouco de preconceito com esse povo por ser chamado um pouco de indígenas. Então vamos, desmoralizar esse conceito, vamos desconstruir esse conceito. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar é sobre a sociedade asteca. A sociedade asteca, ela era hierarquizada, né? Tipo, tinha as classes sociais e ela era dividida em várias classes sociais. A sociedade era bastante livre e também tinha uma mobilidade social, né? Mobilidade social era, tipo, você tá lá embaixo, você é um servo, um escravo, sei lá, e você vai se dedicando, você vai trabalhando, e aí você vai elevando, você vai subindo na pirâmide social do Império Azteca. Essa pirâmide era parecida com a da época do feudalismo? Sim, ela era bem parecida, muito bom até falar disso. Só que no feudalismo a diferença é que não tinha mobilidade social. Se você nascia um camponês, um servo, você ia ser um camponês, um servo até você morrer. Mesmo se você trabalhasse 20 horas por dia, se você dedicasse o máximo, você nunca ia conseguir sair dessa sua classe. Já no Império Azteca é diferente, você conseguiria. E a pirâmide azteca, ela embaixo eram os escravos e servos, no meio a família das casas grandes, e em cima a nobreza, diferente, né, do feudalismo, que era embaixo eram os servos, escravos, camponeses, em cima e no meio era a nobreza e em cima o clero. E também o Império Azteca era comandado por um imperador. Um dos principais imperadores que o Império Azteca teve foi o Imperador Montezuma. Na época do Império Montezuma, que o Imperador Montezuma estava governando, o Império Azteca chegou a ter 500 cidades. Foi, acho que, o ápice de civilizações. E no império dele haviam altos impostos, os altos impostos eram cobrados por parte do imperador na população. E o Império Azteca ele teve o seu declínio em 1519 com a invasão espanhola. Os espanhóis invadiram o Império Azteca e acabaram matando vários astecas e roubando várias coisas preciosas, ouro, prata, joias e relíquias que eles tinham e tal. E também isso também ajudou muito, né, ao Império, a Espanha, né, a adquirir mais conhecimento, né, que eles pegavam coisas e iam lá e estudavam um pouco delas e iam aprimorando essas coisas. Fala um pouco sobre na agricultura, como eles viviam. É bastante falar um pouco das técnicas agrícolas do Império Azteca. Como muitos pensam, eles não eram retardados na parte agrícola, de ser atrasados, mesmo sendo um povo nômade. Sobre agricultura é importante falar sobre a drenagem e chinampas, que eram as técnicas agrícolas utilizadas por eles. E também é importante falar que eles usavam cacau como uma moeda de trocas e de compra. Isso é bem legal. Então é só isso da parte de agricultura. Então, galera, meu nome é Brian, eu sou um descendente. E puxando aí um pouco para essa agricultura, eu queria dizer que a dieta dos astecas era basicamente denominada pelo consumo de pratos feitos de milho. Eles consumiam umas panquecas que eram bem deliciosas, tinha que provar. Essas panquecas eram recheadas de girinos, peixes e pequenos insetos. Eu sei que para a cultura ocidental parece meio nojento e tudo mais, mas é bem delicioso. Eles consumiam também um líquido extraído do cacau. Como o cacau era muito importante naquela época, a gente comia bebia, no caso, um líquido
que era bem parecido com chocolate. Hoje em dia nós chamamos de ancestral do chocolate. E na agricultura nós produzimos também tabaco, algodão, abóbora, feijão, tomate e pimenta. Mais uma vez, né? E a nossa... Tipo, dizendo que a agricultura deles não era precária, tipo, era bem avançada até. Verdade. Mesmo sendo um Sim. povo nômade, que ele migra, quando, tipo, eles vão para um lugar e aí quando acaba, esgota os recursos, eles vão para outro lugar, mesmo sendo um povo nômade, a agricultura deles é bem avançada. Uhum. Muito, muito avançado. E o incrível é que carne mesmo era só com as classes privilegiadas que tinham consumo de carne. Isso que é bem interessante. Nem todos comiam carne na época. Aham. Então, Isso é vamos falar bom, um pouquinho isso, disso. isso. Não sabia? Não. Era uma alimentação bem saudável, né? Milho. Tirando a parte do girino, parecia ser bem saudável. Realmente. Então, na nossa medicina, ela era muito interessante, pois o povo asteca ele é muito religioso. Então, os xamãs e os curandeiros, né, eles faziam rituais e transes para descobrir qual era a doença e o diagnóstico necessário para combater essa doença. O maneiro também é a fitoterapia. A fitoterapia era um método recorrente na preparação de chás e pomadas para poder combater essas feridas, doenças, etc. Legal. Os povos astecas eram os que tinham a medicina mais avançada da época, não é? Sim, a medicina era uma das mais avançadas e eu acho que a agricultura bem próximas às outras, como Entendi. incas e mais. Entendi. Então, como eu disse, né, o povo asteca é muito religioso. E a religião, eles, como posso dizer, eles eram politeístas e faziam cultos aos deuses, faziam um sacrifício. Mais bravo dos prisioneiros de cada ano era sacrificado com música. Os astecas, alguns que tocavam flauta, enquanto o guerreiro era, como eu posso dizer, ele era sacrificado junto com alguns sacerdotes. Falei errado. E belas moças acompanhavam nesse sacrifício. Entendi. A linguagem asteca era pictórica. O que é isso? Eles utilizavam desenhos, símbolos e sons para fabricar e transmitir uma mensagem.